eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação das cidades. Nós já falamos em vídeo passado, na nossa aula passada, um pouquinho sobre a indústria, né? E hoje vamos falar sobre as cidades, tá? As cidades, elas são centros permanentes, ou seja, né? Que não são temporários, que não se acabam, que não costumam se mudar, que abrigam muitas pessoas morando nelas, certo? Que não são áreas que têm como a economia principal a agricultura, aí é a área rural, e que são regiões que geralmente têm um oferecimento de serviços como educação, transporte público, saúde, saneamento básico, água e energia que chega nas casas, tá? Só que detalhe importante, não é porque tem um oferecimento desses serviços que esses serviços chegam para todo mundo que mora nas cidades. As cidades são locais muito conhecidos por ter populações muito grandes, ou seja, muitas e muitas pessoas morando em cidades. Por isso, muitas vezes o governo não dá de conta de ter uma infraestrutura que faça com que esses serviços, que são chamados serviços básicos, cheguem para todo mundo. Um exemplo disso é as favelas, que muitas vezes a gente não tem o saneamento básico nas favelas, então o esgoto corre na rua, não tem água todos os dias nas torneiras, certo? Às vezes, por essas favelas crescerem em locais apertados, em que a gente chama, que o espaço a gente chama de ruela, que são espécies de becos, não são ruas largas. A coleta de lixo não passa, os carros da coleta de lixo não passam também, não é mesmo? Certo? Então, por mais que as cidades tenham toda uma estrutura para atender a população, essa estrutura nunca é suficiente para atender todo mundo e nem chega igualmente em todo mundo, tá? Então, as cidades, elas começaram a crescer e a se desenvolver a partir do momento que um homem descobriu como plantar sua própria comida. Nós já falamos um pouco sobre isso na nossa última aula, certo? Então, ele desenvolve a agricultura, passa a deixar apenas de colher os frutos que as árvores dão naturalmente para comer. E para se plantar essas árvores, essas plantas que vão dar esses frutos. E a partir dali eles podem se fixar no local e construir casas naquele local e passar a viver por muitos anos no mesmo lugar. Antes disso, as pessoas eram nômades. Então elas colhiam tudo que tinha de comer naquela região e depois se mudavam para outra e assim iam vivendo, tá? E com a agricultura, as pessoas começaram a se fixar num lugar só e começaram a chegar mais pessoas, foram se construindo locais para se abrigar e se dando início às vilas, povoados, depois que iriam virar cidades, tá? Nós temos cidades muito antigas no mundo, com milhares de anos, 1000 anos, 2000 anos, até com 5000 anos. Por exemplo, nós estamos estudando há algum tempo a Grécia Antiga, né? E nós falamos, por exemplo, da cidade de Atenas, na Grécia Antiga. A cidade de Atenas é uma cidade que existe até hoje. Ela deve ter cerca de 5000 anos de existência, uma das cidades mais antigas do mundo. Onde a gente mora, aqui na América, não é comum que a gente tenha cidades tão antigas, tá bom? Porque os colonizadores chegaram na América há cerca de 500 anos. E a partir daí é que vão se desenvolver algumas das cidades mais antigas que nós temos hoje, tá? Antes disso, nós vamos ter algumas poucas cidades que vão resistir e viver até hoje, como a cidade do México, lá no México, que tem cerca de 500 anos. A cidade de Texcoco também é na mesma região, tem aproximadamente a mesma idade, tá? Que existe, mesmo tempo que existe. Então, né? Essas cidades, basicamente, depois que elas vão crescendo, vai havendo nela um processo de industrialização.
com o tempo as pessoas vão inventando tecnologias e maneiras mais fáceis de produzir o que elas precisam para sobreviver. E aí é que nascem as fábricas. E hoje em dia a maioria das cidades são industrializadas, né? Sendo muito industrializadas ou menos industrializadas, isso vai variar. Essas cidades também hoje em dia vão crescendo tanto, porque o tanto de pessoas morando nelas cresceu tanto que elas são cidades verticalizadas. Como assim? Cidades que possuem muitos prédios. Pois se eu construo um prédio num terreno, dá para muito mais pessoas morarem lá do que se eu construir uma casa no mesmo terreno, tá certo? E aí a gente vai ter um processo que a gente chama de urbanização, que é quando uma região de cidade cresce muito mais do que uma região de campo, uma região que a gente chama de agrícola. E essas cidades vão crescendo tanto, que a gente passa a ter um negocinho chamado de conurbação nelas. O que é uma conurbação? É quando a cidade vai crescendo, até ela se encostar na cidade vizinha. E aí fica difícil saber onde é que começa uma cidade e termina a outra. É como, por exemplo, Fortaleza e Maracanaú. Fica difícil saber aonde começa Fortaleza e aonde termina Maracanaú. Tanto que de vez em quando a gente tem brigas, né? Por exemplo, com o industrial ali. Que tem gente que diz que o industrial é Maracanaú e tem gente que diz que o industrial é Fortaleza. É justamente isso que acontece, uma conurbação, e que as pessoas ficam em dúvida de onde é que começa Maracanaú, de onde é que de onde é que termina Maracanaú, de onde é que começa Fortaleza, tá? Isso é uma conurbação. E das conurbações se formam as metrópoles, conjuntos de cidades que cresceram tanto que meio que se juntaram seus limites, e elas são polos importantes para a economia, para a política, são locais onde as pessoas geralmente vão trabalhar, vão estudar, certo? E nós temos também as megalópolis, que são compostas por conjuntos de cidades conurbadas, tá? Elas são centros muito importantes, em que mora a quantidade de gente muito grande, geralmente. O Brasil só tem uma megalópolis, que ela fica ali entre Rio de Janeiro, São Paulo e a cidade de Belo Horizonte, tá ok? E como é que eu defino se um local é uma cidade ou não? Basicamente, tem alguns critérios diferentes que cada lugar adota para dizer se aquilo ali é uma cidade ou não. Eu posso ter o critério demográfico. Como assim? A partir de um local tem uma população a partir de X, ela é considerada uma cidade. E isso varia de lugar para lugar. Por exemplo, pode ter país que considera que um local é uma cidade quando tem uma população a partir de 2.000 habitantes. Pode ter pode ter países que só consideram um local como uma cidade se tiver a partir de 10.000 habitantes, certo? Mas aí nós temos o critério demográfico. Temos o critério administrativo. Como assim? Aquele local só é considerado uma cidade se ele tiver uma parte administrativa de município nele. Por exemplo, Maracanaú é uma cidade, porque nós temos uma administração. É eleito um prefeito para Maracanaú, tá ok? E nós temos também um terceiro critério, que é a função principal daquele lugar. Aquele lugar pode ter uma importância econômica, uma importância política ou uma importância histórica, e por isso ele pode ser considerado, então, uma cidade, tá? E falando ainda de cidades, nós temos cidades formais e as cidades informais. As cidades formais são aquelas e que elas têm um planejamento para a construção delas, para o crescimento delas. Então, eu vou ter uma infraestrutura, as casas localizadas em locais que não são perigosos, são próprios para a construção delas, saneamento básico, postos de saúde e hospitais ao redor, praças, né, locais de lazer. E vamos ter as cidades informais, que são locais dentro das cidades formais em que foram construídas sem nenhum planejamento.
As casas são construídas em encostas de morro ou perto de rios, o que é perigoso. Uma encosta de morro pode deslizar e cair em cima de uma casa, destruir a casa, matar pessoas. O rio pode encher, causar enchentes, alagar as casas. Esses locais são mais difícil acesso, não tem tanto as pessoas que moram neles não têm tanto acesso a lazer, é, a, a locais como postos de saúde, escolas, então são conhecidas como cidades informais, tá certo? Então, gente, esse foi nosso videozinho de hoje. Espero ter esclarecido algumas dúvidas para vocês sobre esse nosso assunto relacionado à formação das cidades. E até mais!